aqui a informação de como nasce, né, a ideia do movimento de conexão. A princípio, encontros que seriam 2 vezes por semana no máximo, acabou se transformando quase que diário, segunda a sexta, com vários profissionais que carinhosamente aceitaram o convite em trazer algumas ferramentas e exercícios para esse período. E aí eu achei muito válido começar essa jornada com o Edson Salgueiro, que se colocou disponível para a diretoria da UAB Itaquera, para atender os advogados da nossa região. E aí a gente percebe o quanto, e aí ele vai falar com mais propriedade, quanto na crise a gente percebe a solidariedade e quanto as pessoas podem se colocar disponível para o outro. Então, assim, trazendo um pouquinho da Comissão de Direito Sistêmico, a gente fala que o que é possível, o que é fácil, vem muito fácil. E foi muito tranquilo conseguir os profissionais que falariam. Todos falaram de primeira, como que é? Sim, aceito. Então, eu vou deixar a palavra com Edson Salgueiro, psicólogo, psicoterapeuta, gestão de conflito, que trabalha com gestão de conflitos em empresas, que se colocou como voluntário, né, da diretoria para atender os advogados de Itaquera. Presente aqui a nossa vice-presidente da UAB Itaquera, doutora Isabel, agradeço imensamente. E esse é um espaço realmente para a gente buscar ferramentas através de exercícios, e cada profissional aí tem a sua expertise para trazer uma informação, e que a gente possa olhar para as possibilidades, né, Edson? Então, a gente vai iniciar, ele já pode iniciar, e a casa é sua. Eu quero ser bem objetivo em relação ao que eu quero passar. Nós vivemos um momento bastante conturbado, que é preocupante, mas não é desesperador, não é de pânico. Então, a primeira coisa que eu penso que é importante todo mundo se alinhar é em relação a não deixar o pânico dominar as nossas mentes e as nossas emoções, porque é isso que nos tira mais da possibilidade de encontrar soluções, equilíbrio, isso nos deixa atordoados. Então, para qualquer situação de dificuldades, de desafio, de crise, é fundamental que a gente tenha assim, o equilíbrio para lidar com elas. Não é tão fácil estar 100% equilibrado, obviamente, mas é possível você se manter mais sereno. Atualmente, muitas pessoas que não eram adeptos, inclusive, da meditação, estão interessadas, estão se interessando pela meditação porque percebem que não estão conseguindo ter o controle da ansiedade. Normalmente, a sociedade, que é uma sociedade capitalista, de movimento, dinâmica, principalmente quem mora em cidades grandes, tem uma agitação já natural. E sendo assim, em situações de descontrole, a ansiedade aumenta. E as pessoas então precisam buscar esse controle. Então é necessário que, mesmo em momentos de maior dificuldade, que a pessoa se sinta assim, eu não estou sabendo o que vai acontecer, estou com medo do futuro, que ela respire fundo, mantenha-se no eixo e perceba que isso aqui é mais um obstáculo, mais um desafio que vai passar. Eu tenho recebido muitas pessoas preocupadas em vários níveis. Você tem aquela pessoa preocupada que ela vai morrer, que ela não é nem no grupo de risco, ela não tem nenhum problema de saúde, mas ela está preocupada que pode contrair o vírus no ar. Então, veja como o pânico vai dominando. E, infelizmente, existem alguns interesses também, que eu diria que são políticos, que é para o pânico predominar. E por que existe isso? Porque há interesses. Na medida em que o pânico predomina, as pessoas passam a depender de alguém que se coloca como o salvador, né? Sempre foi assim. Existem na sociedade as pessoas de bem, pessoas que querem o melhor para todo mundo, e aquelas pessoas que torcem sempre contra, para ela poder se oferecer como a salvadora. Eu vou oferecer um antídoto para aquele veneno que eu estou jogando em cima de vocês. É mais ou menos isso. E eu estou batendo muito nessa tecla, Roberto, porque está na hora de todo mundo acordar e entender que não é momento de pânico, é simplesmente um desafio que nós estamos vivendo,
e um desafio extremamente importante para a sociedade humana, porque é o momento em que todo mundo para refletir sobre a sua dinâmica. Como é que eu vinha caminhando na minha vida? Eu vinha agitado, vinha correndo atrás das coisas, querendo ter o controle de tudo, e, na verdade, a gente não tem controle de nada. Você tem até um certo controle de algumas coisas, mas nunca você tem o controle de tudo. Você acha que vai ser de acordo com o que você está prevendo, e muitas vezes aquilo não acontece do jeito que você previu. Por isso que é importante manter essa calma e começar a buscar respostas, estratégias, orientações, ensinamentos que nos ajudem a lidar melhor com aquela crise, aquele problema, ao invés de fazer daquilo uma tempestade. Até porque a situação que a gente vem encarando do coronavírus não é uma situação de tempestade, não. É uma situação de cuidados, prevenções, obviamente, que sempre vão ser importantes, mas não de desespero, de pânico. E por isso que até a chamada dessa nossa live, ela fala, vamos antecipar o futuro. Por que vamos antecipar o futuro? Porque é possível eu fazer previsões, eu ter mais consciência da minha caminhada e eu consigo perceber, prever situações que estão lá na frente. A grande sacada de você conseguir fazer esse saque do futuro, essa antecipação, é porque nós temos a capacidade, a consciência já atingida para conseguir as estratégias, os modelos, as ferramentas que ajudem você a prever situações e mudar situações no presente. Por isso que é importante a gente sair daquela ansiedade que nos tira o eixo do equilíbrio, né? Durante a nossa live, eu quero fazer algumas provocações com vocês, quero fazer alguns questionamentos para vocês anotarem esses questionamentos e responderem não para mim, responderem para vocês mesmos. E está na hora de nós começarmos a usar a maior capacidade que existe dentro de nós para a superação dos problemas, ao invés de ficarmos na dependência do externo, do exterior, de alguém que traga soluções para nós, né? Não é governo, não é político, é nós por nós mesmos. Eu quero fazer alguns questionamentos. Mas eu queria, ao mesmo tempo, não ficar falando, Roberto, eu queria deixar assim, as pessoas à vontade até para questionar alguma coisa dentro do seu momento. Eu poderia, para ajudar a esses questionamentos, fazer essas perguntas provocadoras. E aqueles que tiverem com as canetas aí próximos de uma folha, de caderno, já pode anotar algumas perguntas que eu acho que é interessante você responder para você. A primeira pergunta que eu faria para você é assim: qual é a sua maior preocupação em relação a este desafio atual? Qual é a sua maior preocupação em relação a esse desafio atual? Por que é importante anotar isso e responder depois? Porque é uma pergunta simples, mas que quando você põe no papel o questionamento e começa a responder para você, você vai poder perceber se essa questão de preocupação é tão grande, tão preocupante, um peso maior. Um outro questionamento que eu quero deixar para vocês. Qual é o seu maior desafio nesta situação? Qual o desafio que você acha que é o mais difícil de vencer nesta situação, especificamente? Se tiver alguma dificuldade de anotar, eu repito, tá bom? O que o medo significa para você? São perguntas muito simples, tá? Mas quando a gente para refletir sobre elas, a gente descobre algumas coisas, alguns elementos que ficam lá no... Sabe aquela coisa que fica no nosso inconsciente, adormecido? A gente acha que sabe, mas na hora que você põe no papel a pergunta e começa a responder, você percebe que tem elementos ali que você não estava consciente deles. Esse medo normalmente está ligado ao medo do sofrimento, o medo da dor. Será que eu vou sofrer? Será que eu não vou ter controle? Então, está sempre relacionado a alguma coisa que eu não tenho controle da situação. Aí me traz medo.
quer dizer, por trás de várias situações que nos deixa travados, não nos deixa buscar respostas, às vezes até enxergar respostas, descobrir soluções, por trás disso está o medo. Então, o que o medo significa para você verdadeiramente? Porque, às vezes, o medo, quando você começa a entendê-lo de maneira mais profunda, você vai ver que ele é algo apenas que pode te servir de alerta para você descobrir soluções. Por exemplo, crise. Crise normalmente nos traz medo. Toda crise traz medo. Só que a crise, quando você observa o significado dela, você vê que ela tem dois elementos fortes. Crise, ela significa prevenção, cuidados, perigo, mas significa também oportunidade. Então, se você observar o significado da palavra crise, ela é um grande professor, é um grande mestre para a gente superar situações. Porque se eu tenho perigo, tenho a necessidade de tomar cuidados, de me prevenir, isso é um momento apenas para que eu tenha consciência dos meus passos. Mas, ao mesmo tempo, a crise significa oportunidade. Né? Quer dizer, posso, através das oportunidades, evoluir mais com a crise. Por isso que todas as pessoas, quando passam por provas de sofrimento, crescem muito depois que passaram por ela, não é verdade? Justamente porque a crise é que te faz crescer. Ninguém cresce se não tiver crise. Agora, a grande sacada é quando você enxerga na crise a oportunidade. Porque se eu enxergar na crise só a dor, o problema e o sofrimento, eu não consigo tirar as lições necessárias para eu poder crescer. Faz sentido isso para vocês? Veja como é importante você entender o significado da crise no lado mais profundo. É só dando um sinal para mim já está ótimo. Se eu entender a crise no lado mais essencial dela, no lado mais profundo dela, eu supero a crise. Porque a crise ela é um obstáculo para você aprender a lidar com ela. E não para você ficar lá se lamentando. Por que nós estamos vivendo esse drama, essa dificuldade? Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso. Sabe? Sair da vitimização, que é um elemento que acontece com todos nós, em maior ou menor grau. A gente tem uma tendência a se vitimizar muito forte. Quando você passa por uma dificuldade, ao invés de a gente pegar aquilo lá com um mecanismo de superação, a gente vai para o lado da inferioridade, da vitimização, para poder se sentir, até se justificar perante aquela dificuldade. Agora, quando você assume a autonomia da sua vida, você pega a oportunidade daquela crise e você sai mais forte após essa tempestade passar. Então, outra pergunta que eu faria: quais os obstáculos que você vai ter que superar, vai ter que remover para superar essas circunstâncias? Quais os obstáculos que você vai ter que remover para superar essas circunstâncias? Quando eu faço essa pergunta, é para você fazer a relação dos obstáculos. O que eu preciso superar hoje? Primeiro eu preciso superar em mim o pânico, o medo, a insegurança, porque eu acho que pode não dar certo, eu posso fracassar. Eu tenho que superar primeiro em mim essas situações emocionais. E aí eu começar a ver ao meu redor as coisas que eu preciso fazer, as atitudes, as ações que eu preciso tomar para eu começar a subir os degraus. Porque toda crise é muito interessante a gente observar que as pessoas mais fortes, elas saem mais fortes ainda depois da crise. E as pessoas fracas, algumas sucumbem porque caem na vitimização. Então, o convite que eu estou fazendo através dessa nossa explanação aqui é convidar todo mundo a se tornar autônomo do seu próprio destino. Você é que é dono do seu destino. Quem comanda as rédeas do seu destino é você. Nunca alguém. Nunca uma pessoa fora de você, nunca uma situação fora de você. Seja pessoa próxima, familiar, seja amigo,
ou seja governante. Nós não temos que jogar o nosso destino na mão de nada e de ninguém. Eu assumo as rédeas do meu destino. Essa é a atitude mais inteligente que o ser humano consciente pode tomar para superar as crises. Ao invés de ver a crise como difícil, problemática, eu vou sofrer, eu vou perder, ver a crise como maneiras de eu crescer. Então, essas perguntas que eu fiz até agora são perguntas assim para provocar. Vou fazer uma outra. Quais as áreas que mais representam o desafio para você? Você analisar as áreas da sua vida, quais as áreas que mais representam um desafio? Vejam que eu não estou colocando a palavra problema. Estou falando a palavra desafio. Para a gente mudar um pouco a semântica do sentido dela. Né? Porque o significado tem muito a ver com o cérebro associa. Nossa mente associa certas coisas. Problema a gente associa como um peso. Desafio como uma coisa que me faz crescer. Eu vou superar esse desafio e eu vou ficar mais forte. Por isso que eu estou usando essa palavra. Então, quais as áreas que representam os maiores desafios para você? Para você analisar a sua vida nos vários setores. Familiar, profissional, financeiro, social, saúde, e ver nessas áreas quais as que me representam o maior desafio. Quais que eu tenho dificuldade em lidar com elas. O que impede você de alcançar os seus objetivos hoje? É um outro questionamento. O que impede você de alcançar os seus objetivos hoje? Veja que são perguntas simples. Eu não estou fazendo nenhuma pergunta assim matemática que vai depender de uma fórmula, você aprender álgebra. Não, a pergunta é simples. Mas que quando a gente começa a escrever, responder, nós começamos a descobrir algumas coisas que estão no inconsciente que a gente não para pensar. Nos meus trabalhos, que hoje eu atuo mais nas empresas, né? Eu não atendo mais individualmente em consultório. E eu atuo em todo o funcionalismo, né? Então, desde o diretor da empresa até o faxineiro, a copeira, levando uma mudança de consciência para as pessoas. Né? Porque a mudança de consciência faz você ressignificar as coisas. Se você ressignifica as coisas, elas passam a ter um peso diferente. É por isso que eu fiz uma comparação da palavra problema com a palavra desafio. Problema representa para nós mais um peso. Desafio representa algo que eu posso superar, que eu posso alcançar a capacidade, a ferramenta para superar aquilo. Então, quando você faz essas perguntas todas, você começa já a perceber que em você existem respostas. Você sabe que em terapia, uma coisa muito interessante que eu sempre percebia, quando chegava um paciente para me questionar sobre alguns problemas deles, eles traziam o problema e eu questionava com eles aquela dificuldade como se eu estivesse provocando ele a buscar respostas. Que eles que não esperassem de mim a resposta. E eu ia usando isso como uma estratégia mesmo para fazer essa pessoa exercitar a sua própria capacidade, exercitar o cérebro dela, o questionamento, sair da vitimização, sair da zona de conforto que acha que sempre alguém é que tem que trazer para nós as soluções. E é interessante que a grande parte das pessoas que eu fazia isso, algumas com mais facilidade, outras menos, elas tinham capacidade de trazer a resposta. Elas mesmas davam a resposta daquilo que elas iam buscar. Então, vejo que existe dentro de nós um potencial para descobrir isso. Às vezes, a gente sozinho não consegue. Na terapia, num trabalho em que você está conversando com alguém lá, às vezes até um amigo mesmo está batendo um papo com você e te passa algumas dicas, aquilo faz com que você seja provocado a descobrir as respostas. E as respostas estão dentro de nós. Agora, a maior dificuldade é a gente enxergar isso, né? A gente tem a tendência a enxergar sempre o problema e não a saída dele. Eu dou um exemplo assim, se você estiver dirigindo um carro e você está em alta velocidade e lá na frente tem uma curva.
Você está dirigindo esse carro e lá tem uma curva, você não pode ficar olhando o tempo todo lá para o abismo na curva ou para o muro da curva. Você sabe que o muro está lá, você visualiza o muro, mas você acompanha com o seu olhar a curva. Você faz a curva. Porque se você continuar olhando para o muro, você vai bater no muro. Então, a ideia com esse exemplo é você começar a enxergar as soluções, a luz no caminho, e muitas vezes a gente tem que buscar mesmo, às vezes a luz não aparece tão fácil, você tem que cavucar, mas se você busca, que você tenha a vontade de buscar, não tenha dúvida que você alcança a resposta, porque a resposta vem. Você abre o seu campo para buscar resposta. Por isso que tem aqueles ditados, né? O ditado popular que fala, quem procura acha. Por que quem procura acha? Porque está focado no que quer procurar. Agora, se eu estou perdido, e eu estou pensando no problema, no desafio que eu não consigo, no medo, no pânico, eu não consigo enxergar o que eu estou procurando. Todos nós, quando nós estamos ansiosos, tensos, você vai procurar uma chave numa gaveta e você está tenso, você está preocupado, porque não acha, a chave às vezes está lá e você não vê. É muito comum, às vezes, ver uma outra pessoa procurar para você e ela acha a chave que estava na nossa cara. Por que eu não vi aqui? Porque o meu foco mudou, meu foco ficou na ansiedade. A ansiedade tem a ver com o futuro. Quando eu estou preso ao futuro, eu deixo de estar focado no agora. Se eu não estou focado no agora, eu não enxergo as coisas do agora. Muito menos no futuro, né? Então, efetivamente, para eu antecipar o futuro, eu preciso estar no presente. Faz sentido isso? Quero deixar até a oportunidade de alguém fazer algum questionamento do que eu falei até agora, para não ficar tão passional, né? Vocês interagirem. Quem gostaria de fazer algum questionamento? A Roberta está aí? Ou a Roberta travou? Sim, estou aqui. Eu estou falando, quem quiser falar, pode levantar a mão e aí, de alguma forma, fica mais fácil para a gente interagir. Para mim faz todo sentido, né? Só para a gente dar o lugar também, o nosso presidente da UAB está online também com a gente. Não consegui fazer a transmissão pelo Face, mas eu estou fazendo pelo Instagram, tá bom? Maravilha. Se tiver alguém que fazer algum questionamento, pode levantar o braço aí que a Roberta libera para a gente interagir. Senão eu vou dar sequência. Isso. E esse é espaço para a gente poder falar mesmo. Isso. Bom, vou contribuir um pouquinho aí, então, Edson. Maravilha, Correia. Tudo bem? Eu gosto bastante desses temas. Primeiro, agradecer a você por aceitar o convite, por se colocar à disposição da OAB, da advocacia nesse tempo que estamos vivendo tão delicado, né? Então, assim, muito obrigado em nome de toda a advocacia de Itaquera. E enquanto você falava, eu particularmente, né, hoje eu leio, além de me atualizar, né, porque eu sou obrigado, até pela área de atuação que tenho, que é tributário, diariamente, mas hoje eu leio livros basicamente mais de desenvolvimento pessoal, acho que eu já compartilhei com a Roberta isso, e acho que a Isabel, que está aqui também, elas sabem disso, do que livros de direito, né? E aí, enquanto você falava, e aí, claro, né, eu fui anotando e refletindo, e aí você falou da vitimização, e nas nossas conversas informais na OAB, a gente sempre coloca esse ponto, que é o grande mal, né, da sociedade hoje, a questão da vitimização, essa questão de você não assumir ali efetivamente a responsabilidade pelos seus atos, pelo que acontece na sua vida, porque tudo que você colhe, bom ou ruim, é reflexo daquilo que você realizou dali para trás, né? E aí, enquanto você falava em determinado momento, aí eu falava, pô, nesse momento de crise, né? Que é uma frase famosa, que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, assim, nós estamos agora sendo provocados, tendo uma grande oportunidade de se desenvolver. Eu comento também, né, que nós saímos praticamente em horas do analógico para o digital. Isso que a gente está vivendo agora, todo mundo se reunindo via Zoom,
e outras plataformas de vídeo. Então, por quê? Porque nós somos desafiados, impulsionados a ter este comportamento para continuar tendo relação social. Então, é tudo muito diferente, as coisas daqui para frente elas mudarão e exigirão muito mais da gente, porque eu às vezes eu fico ali dias, né, que eu saio para fazer reuniões no Vale do Paraíba, vou lá atendo 4, 5 empresas no mesmo dia. Certamente isso não vai mais acontecer lá para junho. Por quê? Porque muitas dessas reuniões elas são não estratégicas, então você vai acabar atendendo o cliente de forma remota, efetivamente, né? Então, nós temos que ter essa consciência e assim, é um momento importantíssimo realmente para nós darmos um grande passo aí nas nossas vidas. Então, claro que nós temos medo, aí você falou bastante do medo, né? Primeiro, você tem o medo de ficar doente, então você cumpre o isolamento social. Aí todo mundo tem o medo, que é o medo, a questão financeira, é o medo de acontecer alguma coisa com você e faltar para as pessoas que estão ao seu redor, né? Então ele realmente faz parte da gente, só que a gente tem que seguir firmes e fortes em frente, porque nós temos que ter a consciência de que isso é transitório, vai passar e nós temos uma vida toda aí pela frente. Bom, é uma rápida contribuição aí com o debate. Não, muito boa. Muito boa a sua contribuição, Correia. Muito boa. Está bem afinado com esse momento. Né? Você explanou de maneira muito feliz o que vem acontecendo na sociedade em relação a essa transição de tecnologia que hoje as pessoas que tinham essa tecnologia, mas acabavam nem usando tanto, né? Porque elas estão acostumadas ao encontro pessoal, presencial, e aí, de repente, a crise aí do vírus veio trazer essa necessidade. E faz que as pessoas comecem agora a ressignificar as coisas. Poxa, peraí, nós podemos dar um significado diferente. Até para diminuir custos, né? Que vai poder diminuir muitos custos. Né? Você pode fazer uma reunião online que facilite a comunicação sem precisar deslocar, às vezes até ter um local, alugar um local. Fantástico. Então, veja quantos ensinamentos, quando a gente usa a consciência e essa percepção de eu não sou vítima, isso que você frisou bem, nós não somos vítimas de coisa nenhuma, nós somos participantes dessa sociedade que evolui. Nós estamos para evoluir junto aqui. E todos os obstáculos, tudo que aconteceu nos nossos ancestrais todos, nós chegamos até aqui por quê? Porque os nossos ancestrais foram se arrastando, mas foram. Né? E é bom frisar essa questão da vitimização, porque é uma das coisas mais preocupantes que eu tenho com a grande parte das pessoas ainda, é o vício de se vitimizar. É mais cômodo. Eu vivi isso na minha vida, eu já fui de me vitimizar no meu passado, e quando eu descobri que a vitimização me deixava inferiorizado, mas que eu não precisava sentir aquilo, eu comecei a descobrir por que eu me colocava naquela posição, porque muitas vezes eu queria me acomodar numa situação que eu justificasse. Quando eu me vitimizo, eu me justifico na própria vitimização. Eu me sinto vítima, eu acho que as pessoas vão me salvar. Então é cômodo se sentir vítima, aparentemente, né? Porque alguém vai me salvar, eu não preciso correr tanto atrás, eu não preciso ter autonomia, que dá trabalho ter autonomia. Ser proativo dá trabalho demais, né? Mas quando eu descobri, Correia, que aquilo me trazia uma força, uma autoconfiança, e mais do que isso, o domínio do meu destino. O que eu falei agora por último, é a coisa que mais me fascinou. Eu descobri que eu podia ter o domínio do meu destino quando eu saí da vitimização. Porque aí você dá as rédeas. Isso aqui aconteceu comigo. Dói, você pode chorar, pode às vezes até desabafar com alguém, gritar, xingar, reclamar. Sem problema, isso é humano. Mas em seguida, você retoma a autoconsciência. Espera aí, eu sou dono da minha vida. Eu não sou vítima coisa nenhuma. Então, é perfeito essa explanação e é legal que você
passado essa sua percepção, porque ajuda todo mundo que está nos ouvindo a entender o quanto é importante você assumir o destino, a rédea do seu destino nas suas mãos. A Fabiola levantou a mão. Pode falar, Fabiola. Vendo a Fabiola? Tem como eu vê-la? Não está aparecendo para mim aqui. Acho que não aparece, acho que mais que 4, né? Acho que ela está com a câmera fechada. Ah, tá. Não importa, se ela puder falar pelo de áudio, eu explico. Ela está falando que está com problema na câmera. Ela acabou de falar que está com problema na câmera e no áudio. Vamos falando nós, a hora que ela conseguir, ela vai. O Edson, enquanto a gente tenta resolver aí, outras duas coisas assim, né, que durante minha trajetória me fez dar os próximos passos no desenvolvimento pessoal, assim, a capacidade, assim, é um exercício, né, não reclamar, né? Você, de uma certa maneira, né, você aceitar a sua circunstância concreta, porque aquela é a sua circunstância. É óbvio que você pode mudá-la dali para frente, né? E outra coisa também que me ajudou muito na minha trajetória é o não julgamento, né? Porque aí você não conhece a circunstância alheia e às vezes aquilo que você está enxergando é o máximo que aquela pessoa alcança. E qual é o direito que você tem de fazer o julgamento, né? Então, você passa a se concentrar na sua própria vida, nos seus próprios objetivos e isso realmente te eleva para um próximo nível de uma nova maneira de se relacionar com as pessoas, né? Até você se torna até mais empático, mais compreensível, mais disponível a servir, né? Porque para mim uma das grandes graças da vida é servir, né? Eu creio, falo muito inclusive na minha casa, né? Eu estou aqui para servir a minha família, eu estou na entidade para servir os meus colegas e de todo o coração, eu até brinco também, né? Eu falo, olha, e por isso eu não quero nada em troca, né? Não quero medalha, não quero troféu, não quero nada da minha família, nada de ninguém, porque realmente é uma coisa que é feita de dentro para fora, sem realmente esperar nada em troca. Então, isso realmente nos eleva, assim, nos faz nos concentrar um pouco mais, assim, ficarmos mais concentrados na nossa vida do que né, na vida de terceiros, né? Eu vou fazer um comentário dessas coisas que você falou agora, Correia. Você falou sobre reclamar, né, que é um vício do ser humano. Reclamar é um vício, vira vício. Não é aquela coisa que você desabafa momentaneamente. Estou falando da reclamação mesmo, aquela coisa viciante. Eu me acostumo a reclamar de tudo. Eu preciso da reclamação para me sentir feliz. É um hábito que alimenta o vírus da reclamação dentro de mim. E isso faz com que eu me acostume sempre a ver os problemas e a sempre enxergar que tudo que acontece de errado é contra mim. Eu acabo achando que o mundo está contra mim, né? Eu viver na defensiva porque o mundo está contra mim. E o reclamar, se pegar a parte etimológica da palavra, né? Clamar é você pedir alguma coisa. Você faz reclamar, eu peço de novo aquele problema para ele voltar para mim. É como se eu estivesse atraindo aquele problema sempre. E na psicologia a gente vê muito isso. E o inconsciente ele tem a capacidade de atrair situações repetitivas que muitas vezes a pessoa fala que não quer que aquela situação aconteça, mas sempre se repete aquilo.
porque ela não mudou o padrão mental dela, né? O mindset dela é o mesmo, então ela vai atrair sempre o mesmo problema, e ao mesmo tempo reclama o mesmo problema. Aí vem reclamar, né? Clamar de novo. Então ela passa a reclamar que aquilo acontece, mas ela está clamando louco isso, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade, em consultório eu tinha dificuldade de fazer a pessoa entender isso, porque ela não tem consciência. Então ela fala assim, não, imagina, se eu vim procurar aqui uma solução, uma ajuda, eu não quero que aconteça de novo. Mas se você não mudar o seu padrão, você vai repetir essa história. São as histórias recorrentes. Outro ponto importante que você falou é não julgamento. Porque o julgar é um processo neurótico do ser humano que é de transferir a responsabilidade dele para o outro. Ele chama-se de autoprojeção, né? Eu projeto as minhas falhas, os meus defeitos fora de mim, ou vejo os defeitos nos outros, porque aí eu tiro o foco de mim. Então, o julgamento tem muito a ver com essa coisa da autoprojeção. Eu tiro o foco de mim para poder me sentir um pouco superior. E isso é muito ruim em todos os sentidos, né? Porque, primeiro, que você está deixando de olhar para dentro para enxergar onde estão os seus problemas. E como você falou, as pessoas têm limitações, eu tenho limitações, né? Eu posso ser julgado pelas minhas limitações, como eu posso julgar pelas minhas limitações. Você frisou a palavra empático. Empatia é fundamental, porque quando você se coloca no lugar do outro, você sabe medir um pouco a história antes de julgar, né? O famoso engenheiro de obra pronta, né? Quer dizer, ele vê a obra pronta e ele põe um monte de defeito. É fácil, depois que a obra está pronta, você falar, eu não faria isso, não faria aquilo. Mas durante o processo que foi feito, é o que eu cheguei, né? Eu fiz da forma que eu cheguei. E um outro ponto importante que você falou é sobre ter propósito. Quando você fala, eu quero estar aqui para ser útil, ajudar a minha família, ajudar os amigos, no seu trabalho, é importante que o ser humano descubra o seu propósito. O que eu estou fazendo no mundo? Porque se achar que ele só veio aqui para correr atrás de dinheiro e competição e passar a perna nos outros para levar mais vantagem, se você achar que a sua vida é essa, realmente você vai chegar mais lá no meio, no final da vida, você vai perceber que você não fez nada. Você veio aqui no mundo, não aprendeu nada, não sabe qual é o que você está fazendo aqui, né? Então, eu acho fundamental essa coisa do propósito, sim, a gente tem que procurar descobrir qual é o propósito. Muitas pessoas me perguntam assim, mas eu ainda não sei. Eu preciso descobrir qual é o meu propósito. Eu não sei se eu estou aqui para fazer isso, fazer aquilo. Eu sempre falo assim, se você não sabe ainda exatamente o que você veio fazer, o que você quer, comece a tirar da frente aquilo que você sabe que te incomoda, que não te faz mais bem. Isso aqui não me faz bem, tiro fora. Isso aqui me faz pior, tiro do meu caminho. Esse meio que eu frequento é um meio que me joga mais para baixo do que para cima, tira da frente. Então, essa é uma maneira de preparar o terreno mental para novas sementes. Porque se eu não sei ainda o que eu quero, às vezes o terreno está tão sujo, tão ainda cheio de ervas daninhas ali, de pragas, que eu não consigo mais nem enxergar nada. Como é que eu vou jogar boas sementes ali se eu não consigo nem enxergar? Vai fazer uma limpeza no terreno mesmo. Isso eu falo para todo mundo. Eu não sei o que eu quero. Mas você sabe já o que te faz mal, sabe? Você sabe o que não é bom para você. Você sabe os hábitos que estão fazendo você se tornar uma pessoa pior. Comece a limpar o terreno. Essa é a dica que a gente dá para buscar os propósitos. Legal. Mas eu quero também falar um pouco... Edson, só rapidinho. A doutora Isabel levantou a mão. Eu acho que ela legal, também... não percebi. Não, é que eu consigo ver, você não. Já falávamos no início, né? A gente teve uma prévia ali, e você estava falando agora, Edson, sobre a projeção, né? E como principalmente nesse momento aí angustiante, como as pessoas projetam mesmo em quem tecnicamente teria que resolver as coisas. Então, meio que as pessoas, eu percebo, transferindo a responsabilidade mesmo que seria delas, e aí isso é muito arriscado, né? Você pegar a sua... Porque da mesma forma que você entrega
ou que você coloca pequenas coisas na mão do outro para o outro resolver, olha que arriscado, você pode entregar tipo, sua vida. E aí isso vai para relacionamentos, né? Isso vai para relação de trabalho, porque você pode ter um relacionamento que você entrega a sua felicidade na mão do outro, e o outro é que tem que te fazer feliz. Ou então é aquele chefe que não te entende, mas assim, o que você está fazendo de diferente? Então, eu percebo essa questão da vitimização muito grande. As pessoas tiram a responsabilidade que lhe cabe, e muitas vezes inconsciente, né? E esse momento que a gente vem vivendo, eu no sábado eu faço um processo aí de coaching e, enfim, a gente abordou algumas coisas e ele me questionou assim, você se queixava que você não tinha tempo, agora você tem tempo. Então eu estou te perguntando, qual vai ser a sua desculpa nesse momento agora para você fazer as suas coisas? Então, é sério, você se autoavaliar mesmo, né? As coisas que você fala, as coisas que você faz, se o que você fala, você está vivendo de forma condizente com o que você prega, é muito interessante essa autoavaliação, né? Eu entendo esse momento como se autoavaliar mesmo. E para poder estar bem, para poder dar esse suporte para o próximo. Porque às vezes a gente fica na ansiedade de querer ajudar o outro, mas você não está no momento, não está preparado nem suporte para o próximo. Deixa eu ver se a da Fabiola funciona agora. Deixa eu ver. Tá. O da Fabiola eu não estou conseguindo tirar para ela falar. Eu acho que você, Fabiola, não conectou o áudio. Você deve estar pelo celular. E aí tem incluir áudio, precisa apertar lá para poder aparecer, porque eu não consigo nem tirar o seu mudo. Eu acredito que você não conectou, não sei. Pode continuar, Edson. Essa colocação da Isabela é bem oportuna para essa situação da vitimização e da transferência. Porque a tendência à vitimização é uma tendência humana. Então, não é eu ou vocês que têm essa tendência. Todos nós temos. A diferença está nos graus. Tem pessoas que se vitimizam muito e tem pessoas que sabem trabalhar esse lado vítima, que é o momento em que você está no papel, vamos dizer assim, daquela que está vivendo uma situação de dificuldade, da dor, né? E ela sabe se colocar nessa posição de uma maneira inteligente, passiva, sem necessariamente entrar na vitimização da inferioridade, né? De se colocar como uma coitada e que alguém tem que levantá-la. A vitimização, que a Isabela falou, que é transferir, por exemplo, para alguém, né? É para o parceiro, é para o chefe, a empresa, se colocar no papel de vítima e ver o culpado sempre fora. Eu faço esse trabalho de gestão e comportamento nas empresas e é o que eu mais encontro lá. Isso aí é comum. Muitos processos não são feitos, comunicação errada, porque as pessoas se colocam no papel da vitimização. Então, eu não faço a minha parte, mas eu me justifico porque o outro não fez. Eu estava esperando ele trazer a dele, ele não fez. Mas e a sua? Mas ele não fez a dele. Mas você tinha que fazer a sua, independente dele. Se dependesse dele, você tinha que ir lá cobrar dele. Esse é o papel da proatividade, né? Não de vítima. De vítima eu sento no meu pedestal e fico ali esperando. E fico me justificando. E a questão de transferir a responsabilidade da felicidade para o outro, né? Ela frisou. Então, se eu acho que só a fulana vai me fazer feliz, o marido, o namorado é que vai fazer aquela moça ficar feliz. Ela depende da felicidade, a felicidade dela está nas mãos dos outros. Obviamente que ela não vai conseguir e a tendência à frustração vai ser constante. Ela vai sofrer muito por frustração. Quando você assume a autonomia, que é o que nós falamos, de você sair da vitimização, eu sou dono do meu destino, eu não dependo de nada e de ninguém. Eu compartilho, troco, mas não dependo de nada e de ninguém. Eu sou feliz primeiro comigo mesmo.
Se eu não estiver bem casado comigo mesmo, eu não vou me dar bem com ninguém, eu vou ter problema em todos os relacionamentos. Primeiro eu preciso casar comigo, né? E essa dificuldade que existe é porque a vitimização, né? É mais cômodo eu colocar a responsabilidade em alguém. Se eu colocar a responsabilidade em alguém, leve o peso, né? Não depende de mim. Agora, como eu falei anteriormente, é o pior caminho. A vitimização é o pior caminho. É melhor realmente você buscar a autonomia, porque aí o destino está nas suas mãos. Eu faço o meu destino. Agora, eu queria falar um pouco com vocês sobre pensamento, emoção e sentimento. Isso tudo tem a ver com como eu lido com as situações, tá? Então, a crise vem, eu me deparo com a crise e sofro com ela. Por quê? Porque quando veio a informação da crise, meu cérebro pegou, decodificou aquilo e transformou aquilo numa